Bom dia aos que já se encontram conectados através do Instagram para assistir à Escola Bíblica Dominical do Ministério da Assembleia de Cristo. Eu quero só cientificá-los que nesta manhã a escola será ministrada por mim, tendo visto que o meu colega e mestre de escola, Bruno Jorge Costa Barreto, ele hoje é o promotor de justiça plantonista do Fórum Clóvis Bevilacqua, né? E como ele está no plantão do Fórum Clóvis Bevilacqua, nós, quando estamos de plantão ali, sempre temos muita demanda dia de domingo na área de menores, né? Na área menorista. Por exemplo, hoje ele tinha já diversas audiências para ouvir menores infratores, né? E decidir sobre o internamento ou não. Então, ele fica assoberbado de serviço e não vai poder ministrar a escola nesta manhã, e eu tive que assumir aqui a direção desta 12ª lição, esperando que possa contribuir para o estudo que vocês têm feito, né, com o meu colega Bruno Jorge, mestre de escola. Eu convido vocês a fazermos uma oração inicial e ouvirmos um louvor e logo em seguida ministrar. Então, orar. Pai, nesse instante nós queremos entrar diante da tua santa e maravilhosa presença, meu Senhor e meu Deus, inicialmente para te agradecer por esta nova semana que se inicia hoje, Senhor. Que esta semana venha sobrecarregada de saúde, paz, alegria, que esta semana venha com pleno êxito e sucesso em tudo que empreendermos, por termos a Ti, Senhor, como Senhor das nossas vidas, e por termos a Ti como um poderoso guerreiro que marcha à nossa frente para dar soluções a todas as nossas pelejas do dia a dia. Meu Senhor e meu Deus, que Tu possas abençoar ricamente quem participar desta escola nesta manhã, abençoa os que já estão conectados, abençoa também aqueles que irão se conectando, que tudo aqui seja feito para a glória e louvor do Teu santo nome. Abre as nossas mentes e os nossos corações para o pleno entendimento da Tua palavra, e que Tu possas, Senhor, nos orientar, nos instruir cada vez mais, fortalecendo a nossa fé, e assim podermos tomar posse de Tuas maravilhosas promessas, meu Deus. Ó Santo de Israel, que este domingo seja um domingo ricamente abençoado para a nossa adoração contigo, iniciando através desta escola, com o nosso culto dominical, logo mais às 17 horas lá no Parque Arvoredo, e que nós contamos, Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo, porque não sabemos viver sem Ti, Senhor. Tu és o nosso direcionamento, a nossa bússola maior. Tu és o canal de bênçãos nas nossas vidas. Nós só temos a Ti, Senhor. Só esperamos em Ti, só confiamos em Ti. Por isso, ser conosco. Recebe o nosso louvor também como prova de adoração por tudo que Tu tens feito por cada um de nós. E vai, Senhor, comandando tudo que iremos fazer aqui para a glória e louvor do Teu nome. Dá plena sabedoria e conhecimento a este Teu caco de barro que vai servir de instrumento para ministrar essa escola. Que Teu Espírito Santo me oriente, me ensine, me instrua para transmitir ao Teu povo aquilo que Tu queres que cada um ouça nesta manhã e aplique em suas almas para a glória e louvor do Teu nome. É o que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, igreja? Vamos então ouvir somente um louvor, né? E logo em seguida ministraremos a escola. Um momentinho aí, igreja, porque eu acho que é o problema de sinal aqui de internet na nossa área hoje, está um negócio terrível. Vocês terão que ter um pouquinho de paciência, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Vamos confiar no Senhor, e Ele vai entrar com toda a provisão do céu nesta manhã, na nossa vida. E dá luz a
Mas a noite tão linda ser. Nesta verdade santa, quem está caído se levanta pela virtude desta palavra. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Que o mar vermelho um dia se abriu, por onde o povo assim fugiu, mas a Faraó não deixou passar. Creio em Daniel na cova dos leões, não tinha medo nem arranhões, pois com ele estava a palavra de Deus. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Que fogo lá do céu nos caiu, e o holocausto consumiu. Viram que o Deus de Elias é o Deus de Israel. Creio que as tuas lutas poderão passar. Basta somente confiar nas promessas santas da palavra de Deus. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor.
Amém, igreja? Louvor muito bonito, muito antigo, né? Me lembro ainda da minha conversão, né? Há 21 anos atrás, quando me converti, já ouvia esse louvor. E tocava muito profundo no meu coração. E eu creio que esses louvores que são inspirados pelo Espírito Santo para os autores, né, das letras, eles são louvores que fortalecem muito a nossa alma, preparam a nossa alma e o espírito para recepcionar essa verdade, né? Então, amados, para os que estão chegando agora, eu desejo também um bom dia, né? Que Deus abençoe essa nova semana que se inicia hoje, que esse domingo, né, seja o primeiro dia da semana, seja um dia maravilhoso na vida de todos vocês, a semana com muita saúde, paz, alegria e sucesso e pleno êxito em tudo que vocês empreenderem, crendo que o Senhor estará à frente de vocês nessas batalhas. E dizer para vocês, os que chegaram agora, que estou aqui substituindo hoje o nosso colega e irmão Bruno Joyce, né, Costa Barreto, mestre de escola, porque hoje ele está como promotor de justiça plantonista, né, do fórum. Esse plantão a gente tira de vez em quando, né? Somos escalados em revezamentos para tirar o plantão no final de semana, e hoje ele está nesse plantão, e agora pela manhã tem muita demanda na área de menores, e essas demandas na área de menores apreendidos por atos infracionais e tal, menores em situação irregular, e ele tem que ouvir as partes, ouvir os menores, ouvir também os agentes de segurança que porventura tenham apreendido esse menor, né? E depois dar o destino de cada um, né? Se vai internar, se vai entregar aos pais, tudo. Então é um domingo meio carregado para o nosso irmão Bruno, que Deus há de estar com ele. E eu vou tentar aqui repassar para vocês essa 12ª lição, né? Ela tem como leitura básica, né, o livro de Jó lá no capítulo 38, versículo 1 a 4, o capítulo 39, do versículo 1 a 6, o capítulo 40, dos versículos 15 a 18 e o versículo 24, além do capítulo 41, do versículo 1 a 3. Eu não vou ler todas essas leituras. Eu quero ler apenas o primeiro capítulo 38, né, versículo 1 a 4, e através deste capítulo 38, nós iremos discorrer, né, sobre toda essa leitura bíblica e essa 12ª lição, e eu espero que vocês todos recepcionem, né, os mistérios de Deus na vida daquele homem, do patriarca Jó. Vocês já têm ouvido outras lições, né, a respeito desse livro maravilhoso, né, e Deus vai falar profundamente aos vossos corações em nome de Jesus, amém? O capítulo 38, no versículo 1 a 4, diz assim, ó: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, né, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Então, Pai, mais uma vez eu te peço toda sabedoria, conhecimento e discernimento do alto, que teu Espírito Santo venha me encher desse conhecimento para transmitir para o teu povo, Senhor. Um povo que tu amas, que tu compraste por um alto preço, e que precisam, Senhor, estarem sempre enriquecidos deste alimento espiritual, porque é este alimento espiritual que vai nos levar à tua presença um dia para a vida eterna. Ser conosco, abençoa tudo o que iremos fazer a partir de agora, e que o homem que vai ministrar desapareça, para que teu Espírito Santo use-o como instrumento para falar aos nossos corações. É o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Então, amados, eu li só esses primeiros versículos de Jó, capítulo 38, porque essa 12ª lição, o ponto central dessa 12ª lição é a revelação de Deus para o ser humano. Deus se revelando aos homens, né? Pastor, mas Deus, nesse caso do Jó aí, do patriarca Jó, só veio a se revelar já no capítulo 38, tanto que o Jó buscava uma resposta dele inicialmente. Inicialmente, eu quero dizer para vocês que nesta 12ª lição nós podemos observar
que lá nos 2 primeiros capítulos do livro, Deus fala, né? Deus fala, mas não em termos de Jó, né? E em termos de seus amigos. O Jó e seus amigos não estavam ainda nesse circuito para ouvir a voz de Deus, nos 2 primeiros capítulos do livro. Mas Jó, sua esposa, seus amigos, falavam sobre Deus, diziam coisas sobre Deus, sem muito amparo e alicerce do verdadeiro conhecimento e entendimento de Deus. Eles ficavam falando e questionando aquela situação que ocorrera com Jó, sem ter explicações consistentes, né, eficazes. Porque, por exemplo, aqueles amigos de Jó falavam muito de cada um de sua teologia, né? A teologia mercantilista. Eu acho que o mais feliz de todos eles foi o Elifaz, que falou da teologia do sofrimento. Foi dada na semana passada pelo o meu colega e mestre de escola, Bruno Jorge, né? Foi o que mais se aproximou, foi aquela teologia do sofrimento, né? Que é uma teologia do sofrimento que não quer dizer que Deus imputa a cada um de nós viver neste mundo sofrendo. Ele não quer que nós soframos. Ele quer que nós sejamos, né, blindados contra muitas coisas. Obviamente que o próprio Senhor Jesus, quando estava no nosso meio, ele dizia que nós teríamos aflições aqui neste mundo, mas nós venceríamos qualquer aflição, nós venceríamos qualquer tribulação, nós venceríamos qualquer força contrária à vontade de Deus nas nossas vidas, se nós estivéssemos em plena obediência da palavra. Quando nós estamos em plena obediência da palavra, ou seja, ouvindo essa palavra, guardando em nossa alma, alimentando o nosso espírito, fazendo a vontade de Deus, nós vivemos completamente guardados por Deus no seu santo esconderijo, como diz o Salmo 91. E se estamos no santo esconderijo de Deus, nada pode nos atingir. Pode vir tribulações, mas isso nós tiraremos de letra, porque Deus estará conosco. Então a gente precisa entender essa realidade. Deus deixou para se revelar a Jó no capítulo 38, né, até o capítulo 41. Do capítulo 38 até o 41, Deus se revela a Jó, né? Deus se revela a Jó e quebrando esse silêncio que Jó achava que é porque Jó, baseando-se nos questionamentos dele com aqueles amigos dele, Jó achava, tal qual os amigos, a exemplo dos amigos, que Deus era um Deus distante, era um Deus majestoso, poderoso, mas que não se preocupava de estar conectado com a humanidade. Eles entendiam isso, né? Mas não era esse o propósito de Deus e nunca foi. Porque quando Deus, né, Deus criou esse homem para a sua glória, sua majestade, poder, e que esses homens que ele criou e os que ele elegeu lá no princípio, na fundação do mundo, foi para o seu louvor e adoração. Então, Deus tem preocupação com o homem, Deus, né, ele mesmo deseja que nós tenhamos intimidade com ele, tenhamos comunhão. Ele nos criou para isso, para vivermos em comunhão com ele, com intimidade. Ao contrário do que pensava Jó e seus amigos no princípio. Jó também estava contaminado desse pensamento, né? Jó achava que Deus era um Deus distante, que não estava ouvindo. Se vocês verem, por exemplo, lá no capítulo no capítulo 38, no início aí, que Deus vem, depois de muita tentativa de Jó, ele vem através de um redemoinho, e Jó então ouve a voz de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui sobre Jó, Deus falar com Jó falando através de um redemoinho, né, para Jó. Naquele tempo, quando Deus falava, eu acho que toda a Assembleia de Cristo já ouviu doutrina suficiente para saber que quando Jó falava naquele tempo, Jó assim, quando Deus falava naquele tempo, Deus quando nos falava, ele falava através da teofania, ou seja, a gente, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele falava através da teofania, né? Era Cristo, porque Cristo ainda não havia encarnado como homem,
Então Cristo se apresentava muitas vezes até como um anjo do Senhor. Vocês já viram? É o único anjo que recebia holocausto e aceitava adoração, era o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Qualquer outro anjo que aparecesse aos homens, eles não aceitavam sacrifício, holocausto, nem nada, porque eles eram servos de Deus e conosco eram conservos. Né? Eles tinham a mesma posição nossa para com Deus. Então eles não aceitavam sacrifício e holocausto para ele. Para nos ensinar que nós também não podemos querer tomar o lugar de Deus, querer que os outros ofereçam sacrifício e holocausto para nós, ou seja, que os outros idolatrem qualquer um de nós. Nós não podemos aceitar ninguém nos idolatrar, porque nós estaríamos tomando o lugar de Deus. Então, Deus falava em teofania, né? Através só da palavra, da voz, né? Como aconteceu com Jó lá no capítulo 38, né? Que Deus respondeu a Jó através de redemoinho. E essa cena foi parecida com aquele milagre, aquela pesca maravilhosa de Pedro e os seus amigos, né? Irmãos e amigos, do apóstolo Pedro, quando eles estavam lá no mar de Tiberíades, que Jesus proporcionou a eles aquela pesca maravilhosa, e como resultado disso, está lá em Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. No capítulo 5, versículo 8, nós vemos Pedro quando vê aquele milagre acontecer, das redes ficarem estourando de peixe, né, a pescaria fora de horário, né, já voltando da praia, do mar, e no 5,8 Pedro viu o milagre tão grande que ele desabafou com Jesus Cristo, dizendo: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro reconhecia ali a presença de Deus, ele sentiu que aquele Nazareno era o próprio Deus encarnado no homem, porque fazer um milagre daquele só Deus mesmo, né? E essa lição vai nos mostrar detalhadamente sobre isso também que eu estou falando para vocês, né? Deus sempre falava na antiguidade, né? E por teofania, né? Só a voz, Deus falava pela voz com os homens, e essa voz era através de um anjo dele, chamado de anjo do Senhor, que nada mais era do que o próprio Jesus Cristo. Porque o nome Jesus Cristo, Deus intitulou para ele o nome Jesus Cristo quando ele se tornou homem, né? Quando ele se tornou homem. E Deus falava em teofania através daquele anjo do Senhor, né? E no caso de Jó aqui, no redemoinho, Jó ouvindo a voz de Deus, teofanicamente, então Deus se revelava como o Deus do pacto, né? Era um Deus de pacto. Embora do capítulo 3 ao 37, Deus silenciou com Jó, com todo aquele sofrimento, Jó ignorava o porquê do silêncio de Deus, né? Porque Deus tinha feito um desafio ao nosso arqui-inimigo Satanás para que ele pudesse assolar Jó, porque Deus queria mostrar que Jó era um homem íntegro, reto, e era um servo dele de verdade. Deus, como conhece tudo de nós, desde a nossa gestação no ventre materno, até o último dia de nos apresentarmos diante dele, Deus sabia, conhecia cada um, ele conhece cada um de nós, e conhecia Jó, sabia que Jó seria fiel até o fim. Então ele autorizou o diabo a mexer com Jó, menos na vida dele. Você não pode atacar nem atingir a vida dele. Jó então foi assolado com aqueles 5 flagelos, né, acometido daqueles 5 flagelos, mas Jó se manteve firme, né, na fidelidade a um Deus que ele todo dia orava, intercedia por ele, pela família, pela esposa, pelos filhos. Ele vivia nessa intercessão e Deus conhecia a integridade dele, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro e reto, né, o mais rico do Oriente, mas era íntegro e reto. Mostra que a riqueza dele não foi conseguida também desonestamente, e que Deus estava com ele porque conhecia o profundo do coração dele. Então, por que Deus então silenciou com Jó, depois dele sofrer 5 flagelos? Porque Deus estava silencioso para mostrar ao diabo que Jó, mesmo assim, não iria decepcioná-lo. É isso que nós temos que entender. A bem da verdade, Deus sabia, porque Deus conhecia Jó. E Deus, então, silenciou
o que fez com que Jó, e até aqueles amigos dele, achassem que o nosso Deus é um Deus distante. Os amigos de Jó tratavam Deus por El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e eles diziam que, como Deus era um Deus Todo-Poderoso, soberano e majestoso, ele não se preocupava, né, muito com a humanidade, ele estava distante da gente, mas engano, porque nesse capítulo 38, Deus então se revela a Jó, depois de Jó, de muitas tentativas de Jó, de buscar explicações de Deus, por que ele estava passando todas aquelas lutas. Só que Jó, durante esse silêncio de Deus, ele ainda não estava se comportando como Deus queria, porque ele estava pensando alguma coisa com relação a ele, de que ele era um homem também perfeito aos olhos de Deus, que ele era um homem já pronto para Deus, e Deus queria mostrar para Jó que não era nada disso. Nós sabemos que Deus sempre usou os profetas para nos alertar sobre isso. Então, lembrar de Isaías, capítulo 1, versículo 6, quando o próprio Deus usa o profeta Isaías para dizer para nós que da planta dos nossos pés até a cabeça, nós estamos cheios de feridas, né? De chagas, cheio de feridas, de chagas, cheio de inflamações. O que é isso, pastor? Eu não nasci com nada disso. Sim, mas Deus está falando pelo lado espiritual do nosso pecado. Nós já nascemos em pecado, que somos fruto da semente adâmica. Deus queria também, naquela época, mostrar ao patriarca Jó isso, que ele estava enganado de achar que era perfeito aos olhos de Deus. Não era. E por isso Deus deixou que Jó passasse do capítulo 3 até o 37 sem ouvir Deus, Deus sempre no silêncio, mas no capítulo 38, quando Deus se revela a ele através do redemoinho, aí então Deus mostra para ele que sempre esteve presente, e Deus se preocupa com as pessoas, porque foi ele que criou todas as coisas, inclusive o homem, né? Deus foi quem criou. Então, ele não era um Deus indiferente, um Deus que estava distante de nós, como pensavam os amigos de Jó. Jó clamava por encontrar Deus durante esse silêncio de Deus. Se vocês estão lembrados daquele capítulo 23, o capítulo 23 de Jó, no versículo 3, Jó diz assim, tem uma hora que Jó diz lá, no capítulo 23, versículo 3, ele diz assim: ah, se eu soubesse onde o poderia achar, né? Então me chegaria ao seu tribunal. Ele disse que chegaria a Deus, no tribunal de Deus, para Deus fazer justiça com ele. Diz que exporia a sua causa, encheria a sua boca de argumento, e Deus então ouviria. Aqui está o erro de Jó. E Deus saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia, né? Antes me atenderia. Mas Jó, ele achava que o que eu tenho de minha convicção plena, não sei vocês, lendo dessa segunda lição, é que Jó estava num equívoco. Jó estava pensando que qualquer homem poderia se auto-justificar. Ele estava querendo dar a entender a Deus que ele se sentia justificado. Mas nenhum de nós pode se justificar, se auto-justificar por nós mesmos. Nenhum de nós pode ser salvo por nossos próprios méritos, por nossos próprios esforços. Ninguém pode, né? Nós somos justificados pela fé no sacrifício vicário que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, passou lá naquele Calvário, né? Passou naquela via cruz. Todo aquele sacrifício, aquele sofrimento, foi para nos justificar. E nós somos justificados pela graça misericordiosa de Jesus Cristo, que é um favor imerecido. Nós não merecíamos, porque nós nascemos em pecado, vivíamos em pecado, podres de pecado, merecendo o salário do pecado, que era a morte, mas Deus veio para nos dar vida novamente. Ou seja, Deus tirou o espírito que estava morto dentro de nós, por conta do delito de pecado, e colocou um espírito novo quando nós aceitamos a verdade dele em Cristo Jesus. Renunciamos a nossa vida por Cristo, né? Matando o nosso ego e então ganhando essa salvação. Eu tenho tentado fazer essa renúncia, vocês têm também feito a renúncia para Cristo? Era isso que Deus queria também que Jó lá naquela época entendesse, né? Jó naquela época entendesse, porque Jó não poderia
e nem estava em condições de entender naquela época que Cristo, que Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, ele não tinha vindo à terra ainda e ele não entendia os planos de Deus, né? Deus ali falava em teofania porque ele não havia encarnado ainda na terra. Vamos entender isso aqui. Se vocês forem na lição, na 12ª lição, vocês não vão entender o que eu estou falando. O que eu vou falar agora não está lá, mas eu vou falar porque é o que tem que ser completado nessa lição. Olha bem, Deus, como ele falava em teofania, só os homens da antiguidade, os homens de Deus, ouviam-no através da sua voz, né? Ele conversar, né, teofanicamente com eles. Deus quis mostrar a Jó que ele, Deus, né, que ele, Deus, tinha planos para a humanidade, que ele, Deus, nunca desprezaria a humanidade, tanto que ele veio como Cristo para morrer por nós e nos justificar. Jó achava que se justificar, mas Deus queria mostrar a ele que não havia essa justificação, né? E também nós temos que entender que Jó precisava tirar aquele dilema da cabeça dele, né? Porque ele nada sabia dos bastidores celestiais. Se ele soubesse dos bastidores celestiais, ele sabia que todo aquele silêncio de Deus é porque Deus estava dando um tempo para mostrar a Satanás como Jó não iria se desviar dos caminhos dele. Que Jó era fiel a ele, porque Deus conhece cada um de nós, né? Na nossa fidelidade. O livro revela com isso que quando estamos às escuras, andando somente por fé, né, e não por vista, quando nós estamos na plena escuridão, tateando na escuridão, sem enxergar as coisas de Deus, andando por fé e não por vista, né, Deus está ali presente conosco. É tanto que, né, quando Jó buscava Deus, dizendo que se pudesse chegar até o tribunal dele, lá no versículo 8, ele diz o quê? Ele faz uma queixa, ele diz, eis que se me adianto, ali ele não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Esconde-se à direita e não diviso. Ora, Jó estava equivocado. O silêncio de Deus não era porque ele estava distante e se escondendo dele, não. O que Deus queria era trabalhar em Jó como Deus quer trabalhar em cada um de nós. Deus queria que Jó não conhecesse apenas o Deus histórico. Ele queria que Jó conhecesse o Deus plenamente, ou seja, que Jó ele vivesse uma intimidade plena com Deus, que pudesse contemplar Deus face a face, né? Pela fé, contemplar Deus pela fé, né? Para Deus se revelar para ele, para Deus conversar com ele, ter intimidade. O que foi que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, né? Versículo 23, quando diz que naquele dia, quando muitos se apresentassem diante dele, pastores, bispos, presbíteros, diáconos, né? Se apresentassem diante dele e iriam dizer assim, em teu nome eu pregava, eu profetizava, em teu nome eu fazia curas, eu libertava de espíritos malignos as pessoas, em teu nome eu fazia tudo isso, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Esse verbo conhecer aí, eu sempre tenho explicado à igreja, no grego, ele significa ginosco, né? Ginosco. A palavra ginosco, conhecer, o verbo conhecer, esse verbo conhecer é o mesmo verbo de conhecer que o anjo ouviu de Maria, quando Maria recebeu a anunciação de que daria à luz um filho, né? E ela questionou porque disse, eu sou uma moça e nunca conheci homens, como é que eu vou engravidar? E o anjo disse, para Deus nada é impossível. O anjo quis mostrar que ela iria dar à luz um filho gerado pelo Espírito Santo no ventre dela. Então foi aí que Maria entendeu, né, o poderio de Deus na criação, né? Maria entendeu e Maria então se colocou à disposição do nosso Deus. Colocou à disposição do nosso Deus. E esse verbo ginosco, quando ela tinha dito para o anjo, como é que isso vai acontecer se eu nunca conheci homens? Esse conhecer é o mesmo verbo conhecer que Jesus também falou lá em Mateus, né? Para aqueles líderes
e muitos servos dele que diziam assim, em teu nome eu profetizei, evangelizei, eu fiz isso, e ele vai dizer, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Vocês nunca quiseram ter intimidade comigo. Deus estava fazendo isso com Jó, porque Deus conhecia Jó, Deus reconheceu Jó como servo, lá no primeiro capítulo conheceu ele como servo, né? Quando perguntou a Satanás, tem visto o meu servo Jó? Na terra não há ninguém mais ímpio e reto como ele. Então o diabo quis desafiar Deus, né, e botar Jó à prova, pensando que o diabo pensava que Jó era fiel a Deus, porque vivia bem, muito rico, o mais rico do Oriente, cheio de filhos, né, de esposa, né, mas não foi isso que Jó confirmou para o diabo. Jó confirmou que era realmente íntegro e reto, que temia a Deus, né, embora sem conhecê-lo ainda, né. Ele não conhecia, aí o verbo ginosco, ele não tinha intimidade com Deus, mas depois ele foi ter essa intimidade com Deus. Então, Deus quis mostrar isso para Jó, deixando primeiro ele mostrar o comportamento dele como um homem temente a Deus, para o diabo ver que ele adorava a Deus e amava a Deus, porque era fiel a Deus e nasceu como escolhido para Deus. Então, Deus, ao se revelar ao homem e se mostrar presente diante das nossas angústias, é porque Ele nos ama. Ele nos amou primeiro, quando a gente não valia mais nada, não valia nada ainda, né? E essa revelação de um Deus sábio, Deus cheio de sabedoria, é para mostrar que nós homens não temos essa mesma sabedoria dele. Ele queria mostrar isso a Jó. Jó, você não é... O que é que você, para ter entendimento, entender minhas coisas, entender de mim? Quem é você? Porque quando Deus se apresentou a Jó, engraçado é que eu chamo a atenção de vocês, amados, que não só aqui no livro de Jó, mas quando a gente vê que Jesus também, como Deus, quando está no nosso meio, ele nunca abria diálogo com qualquer que fosse a pessoa, acusando, você é um pecador, você não. Quando alguém vinha a ele, buscando, invocando e pedindo misericórdia, esperando algum socorro dele, o que era que Jesus fazia? Jesus fazia perguntas. Ele sempre perguntava. Lá no Éden também, né? Deus pergunta para Adão, onde estás? Quando Adão caiu, né? Onde estás? Então, Deus sempre se apresenta para a gente fazendo perguntas. Muita gente, por que Deus, depois de tanto tempo silencioso com Jó, no capítulo 38, já chega fazendo perguntas, confrontando Jó? Sim, porque ele queria mostrar a Jó, ele queria purificar Jó dos entendimentos, né, da mente conturbada dele humana, de achar que poderia ser salvo por si só, se auto-justificar, que já tinha entendimento suficiente sobre Deus. Deus diz, não, você não tem. Eu vou mostrar a você. Por isso que Deus se apresenta a ele fazendo todas essas indagações. Como, por exemplo, lá no versículo 38, eu vou mostrar algumas indagações dele aqui. Ele diz assim, onde estavas tu quando eu lançava o fundamento da terra? Quando Deus criou o planeta Terra? Onde é que tu estava, Jó? Aí ele diz, quem lhe pôs, dize-me se tens entendimento. Ele diz, se tu tens entendimento de verdade, diz aí, onde era que tu estava quando eu pus o fundamento da terra? Sobre que estão fundadas as suas bases, né? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas alegremente cantavam e rejubilavam com todos os filhos de Deus. As estrelas da alva são os anjos. Ele disse, onde tu estava quando eu criei os anjos para me adorar, lá no céu? E os anjos me adoravam. Vocês sabem que até o próprio Satanás, que foi um anjo de luz, Lúcifer, foi criado como maestro do céu, ministro de louvor, e ele era quem comandava os exércitos celestiais para adorar a Deus. E Deus está perguntando, onde era que tu estava quando eu criei aqueles anjos para me adorar? Então, Deus queria ver também que o homem foi criado para a adoração dele, mas precisava primeiro se reconciliar com Deus, né? Entender que nós não somos nada. Deus até chega um momento lá no profeta, através do profeta Isaías, e faz um desabafo que nós não somos nada, somos menos do que o nada. Deus diz que nós somos menos do que nada. E a pessoa que é nada já é nada, e menos do que nada, tu imagina. Então, esse Deus maravilhoso queria mostrar que nós somos completamente
dependentes, carentes, e vivemos neste mundo pelas misericórdias do Senhor. Se não fossem essas misericórdias, como diz lá em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, que as suas misericórdias duram eternamente. Então, Deus queria mostrar isso para Jó, né? Deus queria que ele entendesse isso. Essa revelação de um Deus sábio, Deus mostra a revelação para Jó, ele se revela para Jó, mostrando a sabedoria dele, questionando a mecânica celeste, né? Ele questiona também a mecânica celeste, quando ele, no versículo 38, fala, né, da harmonia, por exemplo, do universo, a harmonia dos planetas, né, as estrelas, embora milhões e milhões de dimensão maior do que a Terra, a menor estrela que existe no universo, a menor delas, de todas elas, é milhões de vezes maior do que a Terra. Mas Deus quis indagar de Jó se ele poderia explicar toda aquela harmonia que ele fez. Ele criou o universo, mandou Jó contemplar o universo, criou e disse, ó, vê como funciona. Tu pode me explicar essa harmonia? Jó não explicava porque, pelo entendimento humano, ninguém pode explicar essas coisas não. Não há cientista no mundo, nem um homem tão sábio, com tanto entendimento, para explicar toda a harmonia do cosmos que Deus criou sobre nós, que é o primeiro céu, né? Ninguém pode explicar isso para Deus. Por isso é que o salmista apenas louva a Deus, reconhecendo essas grandezas de Deus na criação da mecânica celeste. Lá no Salmo 19:1 ele diz assim, os céus manifestam a glória de Deus, né? E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Por que o salmista diz que o firmamento anuncia a obra das mãos de Deus? Porque, para quem não sabe, na Bíblia mostra que Deus colocou cada estrela no seu lugar. Pegou cada estrela com a mão e colocou no seu lugar. Oh, que Deus grande, né? Esse Deus que nós chamamos é um Deus grande e maravilhoso. Então, Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele não sabia era de nada. Como Deus mostra para qualquer um de nós. É por isso que o Espírito Santo de Deus, já no Novo Testamento, usa o apóstolo Paulo para dizer que lá em 1 Coríntios 6:19, ele mostra através de Paulo, o Espírito Santo, que a sabedoria dos homens para Deus é loucura, né? A sabedoria dos homens não serve para Deus. Deus mostra, inclusive, que ele usa as coisas fracas para confundir as coisas fortes desse mundo, né? Lá no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, Deus usa as coisas loucas deste mundo, as coisas que não são, as coisas desprezadas e as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Porque ele diz, ó, ninguém pode entender, ninguém pode compreender a mente do Senhor. Ele só se revela para quem realmente o busca, tem temor dele e quer ter esse entendimento espiritual com ele. Aí Deus vai enchendo a gente. Mas como é que nós podemos adquirir esse entendimento espiritual? Nós perdemos esse entendimento lá com o primeiro casal, porque Deus conversava com Adão e Eva e explicava tudo isso para eles. Mas eles perderam esse entendimento espiritual e com ele veio também a nossa perda de entendimento. Mas Deus quer restaurar esse entendimento espiritual conosco quando nós cumprimos a verdade dele. Renunciamos a nossa vida para Cristo e matamos com isso o nosso ego, e a partir daí vamos mergulhar na verdade dele, da palavra, e nesse mergulho da palavra, as profundezas da riqueza dele vai revelando para nós, vai nos enchendo desse conhecimento maravilhoso e esse entendimento. Porque quanto mais a gente mergulha na palavra, nós vamos ganhando temor santo, e com o temor santo é o entendimento que Deus quer para cada um de nós. Porque se vocês verem lá no capítulo 28, versículo, parece que também 28, né? Capítulo 28, versículo 28, quando Deus disse ao homem, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Olha bem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Se nós aprendermos a nos apartar do mal, temos entendimento, esse entendimento é através da palavra. A palavra nos ensina a nos apartarmos do mal, e a palavra nos ensina a ter temor de Deus. O que é o temor de Deus? É obedecer essa verdade. Quando nós obedecemos essa palavra, né, e nos apartamos do mal, nós estamos começando a ser enriquecidos
da sabedoria de Deus nas nossas vidas. Porque Deus vai nos enchendo dessa sabedoria, desse conhecimento e desse discernimento maravilhoso, que são chamados de dons da revelação. Estão lembrados? Sabedoria, conhecimento e discernimento são os dons da revelação, e esses dons da revelação Deus derrama em quem busca obedecer a sua palavra, e com obediência à palavra tem temor santo de Deus. É isso que Deus quer mostrar para a gente. E se a gente tem temor santo de Deus porque obedece a palavra, nós temos agora entendimento espiritual para saber discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Como diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, amados, na dinâmica da vida, como veio a existir a criação, como ela é preservada. Como foi que veio a existir a criação, como ela é preservada? Aqui eu estava, hoje de manhã, quando eu estava meditando essa palavra dessa segunda lição, porque Deus pergunta, faz uma indagação para Jó, como Deus faz para alimentar leões e seus filhotes, os leões e seus filhotes, né? Como as cabras monteses conseguiram dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores. Está lá no livro de Jó, capítulo 39, versículo 1 a 4, que faz essas indagações, né? E sobre o jumento e o boi selvagem, a avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia. Se Jó não sabia explicar, como discutir com Deus de igual para igual? Jó não sabia explicar nada disso aqui, ó. Como é que os leões, como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes, né? Como as cabras monteses, elas dão à luz, elas vão parir os seus filhotinhos e ainda os protege dos predadores, as cabras monteses, né? Então, por que Deus faz essa indagação de Jó? Para Deus, eu hoje de manhã eu estava meditando e Deus tocou meu coração assim. Você já aprendeu aí pela terra biologia, e no campo da biologia você já viu uma das ramificações da biologia que é chamada de ecologia, né? A ciência que estuda o ecossistema, o nosso ecossistema, né? O ambiente. E no ecossistema nós temos, quem de vocês que não ouviu falar nos bancos de colégio, né, no segundo grau, quem de vocês já não ouviu falar de teia alimentar e cadeia alimentar, né? A teia alimentar, porque são várias cadeias alimentares, todas conectadas, né? Mas para descomplicar, vou explicar de outra maneira. A cadeia alimentar, por exemplo. Numa cadeia alimentar, que era o que Deus estava indagando de Jó aqui, como era que o leão se alimentava e alimentava seus filhotes, as cabras protegiam dos predadores, né? Dava à luz os filhotes, as cabras monteses e se protegia dos predadores, porque Deus criou cadeias alimentares e uma verdadeira dinâmica de harmonia. Deus criou permitindo que existisse presas e predadores, né? Que existisse produtores, né, da alimentação, consumidores primários, consumidores secundários e até consumidores terciários na cadeia alimentar. O produtor, via de regra, numa cadeia alimentar, quando a gente está estudando biologia, sabe que o produtor sempre é um vegetal. Não sei se vocês sabiam disso. O produtor sempre é um vegetal, né? E o primeiro consumidor, depois do produtor, sempre é um animal que se alimenta do vegetal. O segundo consumidor é um animal já carnívoro, que se alimenta do primeiro consumidor, que se alimenta do vegetal. Então, nessa cadeia alimentar, por essa cadeia alimentar, Deus quis mostrar isso para Jó. Você sabe quem harmonizou tudo isso? Quem faz esse controle para o equilíbrio do nosso ecossistema? O equilíbrio da cadeia alimentar, quer dizer, se você num ecossistema, você tem um ecossistema lá de produtores, consumidor primário, secundário, mas o homem chega e começa a extinguir uma das espécies animais, ele vai provocar um desequilíbrio naquela cadeia alimentar.
Porque toda a harmonia foi dada por Deus e bem calculada. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Era essa indagação que Deus estava fazendo de Jó. A necessidade de se conhecer Deus melhor. Jó queria obrigar Jó, Deus queria que Jó o conhecesse, né? Né? Se contendo de orgulho. Primeiro, nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Foi quem nos criou, quem tem o domínio de tudo. Como é que nós podemos ser soberbos, ser altivos de espírito para Deus? Não podemos. É por isso que lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, é o próprio Senhor que usa o Espírito Sagrado para dizer que a soberba precede a ruína. Ou seja, a soberba vem antes da nossa ruína. E a altivez de espírito precede a nossa queda. Porque quem tem altivez de espírito, vaidade, orgulho, mais dia menos dia vai despencar, vai cair. É por isso que nos provérbios populares, muita sabedoria popular diz assim: cuidado quando você estiver lá no topo, lá em cima da árvore, cuidado para não ficar menosprezando, humilhando os que estão lá embaixo. Porque você pode cair da árvore, e se você cair da árvore, pode até ser que alguém te socorra ali embaixo. Né? Quando alguém está para cair de um prédio, de um edifício, chamam os bombeiros, as pessoas se confraternizam ali, criam uma maneira de tentar salvar aquela vida. Então, o soberbo e o altivo de espírito, ele não merece isso. Por quê? Porque se ele é soberbo e altivo de espírito, ele não vai contar com quem está lá embaixo para ajudá-lo. É isso que Deus quer nos alertar. Então, Jó precisava conter o seu orgulho, porque Jó estava falando com Deus desde o início. Ele falava com Deus assim como se fosse um homem que se auto-justificasse diante de Deus, que tinha condições suficientes de se auto-justificar, de ser salvo sem precisar de ninguém. Quando a gente sabe que a Bíblia mesmo nos mostra, as Sagradas Letras, que o responsável pela nossa salvação é o Senhor, nosso Deus. Lá em Jonas 2,9 diz que a salvação vem do Senhor. Se a salvação vem do Senhor, nenhum de nós pode se auto-justificar. Nós dependemos do sacrifício vicário de Cristo para sermos salvos. Mas para recebermos esse sacrifício vicário na nossa salvação, nós temos que receber a graça misericordiosa desta salvação. E a graça é o próprio Jesus Cristo em nossas vidas. E como ele não está em nosso meio, a gente tem que receber o quê? A verdade que ele deixou, porque o Espírito de Cristo está dentro da palavra. E se esse Espírito de Cristo está dentro desta palavra, nós temos que deixar essa palavra adentrar em nossos corações como semente e germinar frutos bons, né? Nos transformar para que nós sejamos salvos. Era isso que Deus queria que naquela época Jó entendesse. Deus queria mostrar a ele através dessa dinâmica do cosmos, né? Da harmonia do mecânica celeste, né? Deus queria mostrar através do ecossistema, dos animais, das criações. Deus quis mostrar a Jó também até sobre a morte do homem. Jó sabia que o homem nasceu e morre, e Deus faz uma indagação com ele lá no capítulo 38, versículo 17. Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ou viste essas portas da região tenebrosa? Desculpa, igreja. Deus está perguntando: tu porventura sabes por que o homem morre? Jó não sabe. Jó não sabe, nem tinha condições de saber. Até hoje as portas da morte não foram reveladas para ninguém. É um mistério de Deus para as nossas vidas. Mas nós sabemos que aqueles que creem no Senhor, confiam nele e esperam nele, esses vão receber a recompensa, porque quando sofrerem a morte física, que é algo que todos nós passaremos por ela, quando nós sofremos a morte física, nós temos vida eterna do outro lado. Porque a vida do outro lado, no mundo espiritual, nós vamos ter vida. Enquanto aqueles que não creem vão morrer, vão passar pela segunda morte, que é bem falado lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que é e Apocalipse 20, 14, que diz que 14, 20, que fala da segunda morte, que é a morte espiritual. Essa segunda morte, a morte espiritual, é para aqueles que não creem no Senhor e que não receberam, não acataram.
Mas nós que cremos e recebemos a Cristo Jesus como Senhor, nós vamos ter vida eterna. Basta que perseveremos e continuemos temendo a Deus, obedecendo a sua palavra e recebendo todo o entendimento espiritual, toda a sabedoria, conhecimento e discernimento para vivermos perseverando até o dia do nosso encontro com Deus. É isso que Deus queria que Jó aprendesse também, né? Essa necessidade de conhecer Deus mesmo. Deus reconhecia em Jó um homem justo e íntegro, mas Jó era falta de humildade. Deus disse que Deus não disse para o diabo que Jó era um homem justo e íntegro, mas Deus viu que ele não tinha humildade. E Deus queria que ele criasse essa humildade dentro dele. Sem humildade, nenhum de nós chega lá do outro lado, diante de Deus, e vamos ganhar salvação, não. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, para que Ele possa nos exaltar. Não é isso que diz lá em Tiago? Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Então, Deus dá um exemplo para Jó sobre isso, mostrando para ele que quando ele agiu de uma forma presunçosa ao questionar a majestade divina, Jó questionou a majestade divina de Deus, mas Deus dá um exemplo para ele muito curto. Deus fala do Behemoth, né? Behemoth, que é aquele hipopótamo, e fala do Leviatã, que o Leviatã nada mais é do que um crocodilo, né? Deus fala desses dois animais que eles são o ápice da força, né? O ápice da força, né? Animal, né? Da força natural dos animais, e também sobrenatural. Ele fala do hipopótamo, que é o animal mais pesado, né? Mais pesado da terra. Quem pode? Ele desafia Jó, você pode? E você pode confrontar com a força do hipopótamo? Você pode pescar um crocodilo? Você não pode. São dois animais de forças extremas, né? Que você não pode dominar com a força humana somente. Você tem que ter a sabedoria e a ajuda do próprio Altíssimo, né? Se Jó não era capaz de lidar nem com o Behemoth, nem com o Leviatã, ou seja, nem com o hipopótamo, nem com o crocodilo, então como poderia tratar desse mundo complexo? Não poderia se auto-justificar jamais. Ele não poderia se auto-justificar diante de Deus, né? Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Dependeria somente da graça divina, favor imerecido. Então lembrar que diz lá em Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Somente por obras ninguém se salva. As obras são muito importantes para a nossa salvação quando nós praticamos essas obras com fé, com a nossa fé em Deus, né? Fé obediente à palavra. E praticamos essas obras, aí as obras servem para a nossa salvação. Se não, são obras mortas. Assim como a fé também sem obras, elas são uma fé estéril, né? Fé estéril, que não vai germinar salvação. Então, amados, nós precisamos entender isso. Deus se revelou a Jó não para recriminá-lo. Deus não queria recriminar Jó, não, mas para revelar-lhe o quão imperfeito, né, ele era e o quanto conhecia pouco acerca, né, da majestade divina. Deus queria mostrar que Jó se conscientizasse que era imperfeito e conhecia muito pouco da majestade divina. Era o que Deus queria para Jó, né? E por isso mesmo também, quando Deus fala com Jó, Deus faz dois discursos para Jó. Você já observaram nesse capítulo, do 38 a 41, Deus faz dois discursos para Jó, né? Aí muitas pessoas dizem que quando Deus faz o primeiro discurso para Jó, o primeiro discurso causou em Jó mero sentimento, né? Mero sentimento, né? De pressão externa. O primeiro discurso de Deus para Jó foi um mero sentimento de pressão externa, que Deus estava fazendo uma pressão externa, né? Apenas ouvir não é suficiente para curar. Deus queria que ele entendesse isso.
Ó, Jó, apenas tu ouvir também não é suficiente para te salvar. Curar é salvar, né? Eu tenho orientado a igreja que salvação é cura, no hebraico e no grego. Significa cura. Então, Deus queria mostrar para Jó que apenas ouvir a Deus, como ele agora estava ouvindo nesse primeiro discurso, não era suficiente para que ele fosse salvo. E sabe por que Deus estava fazendo tudo isso através de todo esse ensinamento a Jó, mostrando tudo isso para que ele se humilhasse? Porque a verdadeira salvação, Deus viria no projeto dele como Cristo para a terra. E como Cristo ainda não tinha encarnado, né, Jó não poderia ser convencido de outra maneira. E assim como Cristo, quando veio à terra, que voltou, quando ele disse, eu vou voltar para junto do meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, deixarei no meio de vós o meu Consolador, né? Porque é ele quem vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo, né? Que é o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não estava lá, não. Na antiga aliança o Espírito Santo não operava ainda, o Espírito Santo de Deus, porque Jesus ainda não tinha vindo à terra. O Espírito Santo só poderia operar depois que Jesus viesse à terra, morresse em nosso lugar, voltasse para junto do Pai, assumisse o seu trono de novo. Aí o Espírito Santo ficaria conosco até o final de tudo, até o fim dos tempos. O Espírito Santo ficaria conosco. Então, esse Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Jó não poderia saboreá-lo diretamente como nós hoje, né, que cremos e recebemos esse Espírito da verdade sobre nossas vidas para sermos salvos. Por isso que Deus estava ensinando a ele de uma outra forma, para mostrar que apenas ouvir a voz de Deus não era suficiente para ele curar. É como nós, apenas ouvir a palavra, está na igreja, vai para a igreja só para o culto, para ouvir a palavra, mas não põe em prática essa palavra, não vai servir para a nossa salvação. Me perdoe a franqueza, mas é isso que eu tento diariamente e todo tempo ir mostrando para o povo de Deus. Vocês não podem ser apenas ouvintes, igual o Tiago disse lá na sua epístola no capítulo 3, não pode ser apenas ouvintes, vocês têm que serem praticantes dessa palavra. Vocês não podem estarem servindo a Deus com o meu termo. Vocês têm que renunciar à tua vida para se dedicar a Ele completamente. Se dedicar a Ele completamente é dar primazia da tua vida a Deus. Todas as demais coisas podem te ser acrescentadas quando tu busca primeiro o reino dos céus, o reino de Deus. E as demais coisas são acrescentadas. Mas a primazia tem que ser de Deus. É o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Isso quer dizer o quê? Que Deus está dizendo, a primazia é minha. A primazia é para mim, que eu criei vocês para me adorar. Eu não criei vocês para outra função a não ser me adorar e glorificar o meu nome. Então, se nós fomos criados para a adoração a Deus, nós não podemos tirar agora a primazia de Deus para botar em primazia as coisas desse mundo, sermos apegados às coisas materiais deste mundo em detrimento do amor que nós devemos a Deus por tudo que Ele fez por nós. É isso que Jó também precisava entender, todo esse contexto da 12ª lição, né? Por isso, meus amados irmãos, naquela época, na antiga aliança, não havia ainda a presença do Espírito Santo de Deus para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, através da verdade que Deus trouxe na sua palavra. Mas nós é que fomos bem-aventurados, né? Nós da nova aliança fomos bem-aventurados. Mas Jesus, quando estava em nosso meio, Ele mesmo esclareceu sobre isso, porque quando Ele, naquela festa do tabernáculo, quando Ele se apresentou lá em João 7:37, 38 e 39, Jesus se apresentou naquela festa do tabernáculo. Aí disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba, do seu interior fluirá um rio de água viva. Se alguém quer ser salvo, porque nasceu com o propósito de Deus de nós sermos salvos, se alguém quiser ser salvo, vem a mim, ouça a minha palavra, obedeça essa verdade e tome desta água purificadora diariamente, né? Que do seu interior fluirá um rio de água viva. Quer dizer, vocês vão se encher de riqueza de entendimento. E nesse enchimento desse entendimento, dessa riqueza, da fonte dos dons de revelação, que é sabedoria, conhecimento e discernimento, nós ganharemos essa salvação. É isso que Deus quer mostrar. Jesus mostrou isso para a gente lá naquela festa do tabernáculo, na última festa antes dele morrer, né?
E Jesus também mostrou, e diz assim, que lá no versículo 38, ele dizia isso, né? Ele dizia isso porque o Espírito Santo ainda não estava conosco, ainda não tinha se revelado, porque o Espírito Santo só poderia se revelar depois que Jesus fosse assuntado ao céu, morresse em nosso lugar, voltasse para o trono dele no céu, aí o Espírito Santo ia ficar conosco, que era o Espírito Santo que iria revelar isso para nós. Amém, amados? Que Deus possa, nesta manhã, colocar isso no coração de vocês, né? Que, embora Jó fosse um homem íntegro e reto, ele estava equivocado porque ele tinha um pouco de vaidade, de orgulho, e Deus queria tirar o orgulho dele, né? Porque ele não conhecia os mistérios de Deus, ele não sabia que dependia de Deus para ser salvo, e Deus quis mostrar isso para ele. Não que Deus fosse um Deus ausente, um Deus fora do nosso contexto, um Deus que sempre está conosco. Não esqueça que o próprio Deus prometeu que nunca vai nos desamparar, não esqueçam disso. Ao contrário do que Jó pensava, Deus mesmo nos promete isso. Com Josué, quando estava assentando o povo hebreu na terra prometida, Deus nos disse a Josué: apenas cumpre esta lei, cumpre os estatutos, meus estatutos é a lei, e eu te farei herdar a terra que prometi a teus pais. Eu estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Deus não disse isso para Josué? Capítulo 1, versículo 7, eu jamais te abandonarei, nem te desampararei. Um outro detalhe também, viu, amados? Outro detalhe muito importante. Que lá em Isaías 49, versículo 15, Deus também nos diz para nós, ele diz o quê? Que ainda que uma mãe que está amamentando seu filho, né, o seu bebezinho, o abandone, ele diz: eu jamais te abandonarei. Então a gente precisa entender que o nosso Deus não é um Deus distante, como Jó pensava. Deus apenas estava moldando Jó de uma maneira que Jó agora não somente ouvisse falar de Deus, não ouvisse só o falar de Deus, mas também o conhecesse plenamente, tivesse plena comunhão e intimidade com Ele. É isso que quer nos mostrar essa 12ª lição, e que eu creio que Deus vai aplicar profundamente em vossos corações, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém, igreja? Que Deus aplique esta 12ª lição em vossos corações. Domingo estaremos com a 13ª lição, sendo levada pelo nosso mestre de escola, do professor Bruno Jorge Costa Barreto, e dessa 13ª lição, só em janeiro que recomeça de novo a escola bíblica com a nova revista do trimestre já de 2021. Ele vai explicar tudo isso domingo para vocês, e que eu desejo que vocês continuem tendo um domingo ricamente abençoado, com saúde, paz e alegria. Continue louvando a Deus, ouvindo louvores, né? Continue em oração pelo nosso culto de logo mais às 17 horas lá na congregação do Alvoredo, e também pela rede social, porque será transmitido para os que não podem comparecer. Louvem ao Senhor. Aguardo aqueles que podem comparecer presencialmente no Alvoredo. Estaremos lá às 17 horas para nos alimentarmos mais da palavra de Deus no nosso culto evangelístico. Amém? Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Engrandecido seja o nome do Senhor pela vida de vocês, e que nós continuemos perseverando, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Tenham um bom dia, e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta manhã e ao longo de todo o domingo e de toda a semana que se iniciou hoje. Até mais tarde lá no nosso culto evangelístico. Fiquem na paz.